combate de helicóptero, fazíamos evacuações às tabancas e aos quartelamentos, quer de helicóptero, quer de avião pequeno ou grande, dependia da quantidade de feridos e do tamanho da pista, porque a Guiné tinha pistas, mas eram todas de terra muito pequeninas. Mas a nível profissional a experiência foi muito bonita, trabalhamos muito. E acredito que muitas vezes tivesse que fazer também de psicóloga. Enfermeira, psicóloga, fazíamos mãe. muito, quer quando íamos ao mato, ou quando estávamos nos aquartelamentos do mato, dar um certo apoio à tropa que estava no mato, quer nós, que estávamos sediadas na base de Vissalanca, ao próprio pessoal da Força Aérea, aos paraquedistas, aos pilotos, às famílias que vinham lá, os maridos, as criancinhas, de vez em quando trazíamos criancinhas para cá que vinham cá passar as férias, que acabava por fazer um bocadinho de tudo. Era solteira? Solteira. Aliás, nós tínhamos que entrar solteiras ou viúvas sem filhos. Bom, mas acabou por conhecer lá o seu futuro marido. Sim. Como é que tudo isso aconteceu? Teve que socorrê-lo, não foi? Sim, ele foi abatido no sul, no Guilherme, e foi lá buscá-lo. Mas nós já nos conhecíamos porque trabalhávamos todos juntos na base aérea, que ele era piloto de DOs e de Fiat. Mas era que a gente convivia aí à noite, dos pilotos normalmente. À noite juntávamos todos em Bissau, na nossa casa ou na casa por cima de nós. Viviam pilotos também. E como eles tinham lá os filhos, era um casal que tinha lá os filhos, eles vinham muito pouco de nós para brincar, e reuníamos-nos muito à noite. Uma história positiva no meio de tudo isto, não é? Que nasceu assim uma história de amor. A guerra tem coisas más, também tem coisas boas. Poder-se ajudar quem está a sofrer é muito bom para nós. Claro que sim. Bom, e continuaram a namorar em tempo de guerra? Mais tarde. Depois só casaram quando regressaram? A gente casou em outubro de 74. Não, mas nós nessa altura não namorávamos. Depois ele foi não chegaram a namorar ainda lá? Não. Só depois de voltar. Não, namorávamos lá ainda. Ele foi abatido em março de 73. Ficou lá uma noite. No dia seguinte a gente foi lá, conseguiu recuperá-lo. Depois ele veio para cá, esteve cá, partiu uma perna e esteve cá a tratar-se. E depois foi. Passado em novembro de 73, caí eu com uma colega minha e um piloto numa ilha que não era controlada por nós, que é conhecida, era a ilha de... no sul. Ficamos lá dentro da água umas horas, depois a Marinha apanhou-nos, apareceu um barco da Marinha que nos foi buscar, e depois foi a partir daí que a gente começou a namorar. Porque ele andou à nossa... Nós estávamos a tomar café e a jogar um póquer. E ele, como nós não sabia nada de nós, foi ver se nos via. Mas já tínhamos sido já nos tinha sido recolhidas pela Marinha. Bom, era essencialmente um mundo muito masculino, um meio muito masculino. Como é que uma mulher se dava com os restantes colegas? Não, ele na Guiné não se notava muito isso, porque as enfermeiras sempre estiveram muito na Guiné. E nós não tínhamos, para já andávamos muito camuflado, andávamos sempre de camuflado. Portanto, e muitas vezes não se distinguia se era homem ou mulher, provavelmente. Não, acontecia muito. Eu encontrei outro dia um senhor que disse que não tinha visto uma enfermeira paraquedista na Guiné, e eu perguntei-lhe, então como é que não viu? Sim, quando iam ao mato evacuações, o helicóptero levava o piloto, o mecânico e o enfermeiro de camuflado. Disse, não, é que esse enfermeiro de camuflado não era um homem, era uma mulher. Verdadeira que acontecia muito desses. Não, nós tínhamos muito e éramos mais... era mais um. Nós era mais um número. Eu uma vez ia para a frente, para a linha da frente, e um jipe que ia ver chegar o avião da TAP, deu meia volta, e o piloto disse, mas já anda. Eu disse, vamos para onde? Vamos ali ver chegar o avião. Quero lá saber do avião. E ele disse, anda, estamos que vamos... E quando entrei, quando íamos a comer, o que é que vamos fazer? Vamos ver as hospedeiras, vamos ver as mulheres, vamos ver as hospedeiras. Estamos mulher, sou eu. Faz igual a nós. Sentiu medo? Senti medo. Sou uma pessoa inconsciente que não sente medo. Mas a vontade de ir ajudar quem estava lá embaixo conseguia ultrapassar essa fase. Sobrepunha-se ao receio. A Maria de Lourdes ficou
Ficou à espera do marido, não é? Na altura namorado. Na altura ainda namorado. Sim, sim. Como é que foi a sua reação no momento? Muito apreensiva, acredito. Pois, é um desgosto, uma aflição. Não, também não estávamos à espera. Estávamos sempre na esperança de que ele não. E foi. E foi para onde, o marido? Para Angola. Bom, e a circunstância da despedida? Porque eu sei que não acompanhou, por exemplo, o marido até Lisboa. Despediram-se. É daqui do Porto, não é? É. Trabalhava nos Correios na altura? Trabalhava no Correio. Como é que foram esses momentos? Como é que ia ficar cá na expectativa daquilo que pode acontecer? Ora bem, eu tinha na altura namorado, depois eu tinha uma marido. boa retaguarda. Tinha a minha família, tinha a família dele. Eu tinha apoios, não é? E pronto, fiquei na condição de esperar. Correspondiam-se? Como é que sim, comunicavam? todos os dias. Estas cartas que aqui estão são suas, não é? Resmas, e sei que tem muitas mais lá em casa, não é? Tem. Era telegramas e cartas, eram a forma de se telegramas, corresponder. aerogramas. Essas cartas estão já publicadas em livro. E o que é que diziam um ao outro? Dizíamos que gostávamos muito um do outro, fazíamos planos para o futuro, contava principalmente o dia-a-dia, que a minha ideia era mostrar-lhe que aqui estava tudo igual à espera dele. Portanto, nós estávamos a preparar a chegada dele. Claro. Portanto, foi sempre essa a ideia da minha correspondência, que ele soubesse que estava tudo igual, só faltava ele. E qual era o retorno que recebia? Era idêntico. Muitas saudades, mas era idêntico também. Tem fé, tem confiança, eu vou chegar, eu estou aqui, só penso em ti. E, portanto, foi... Casaram só no final da guerra? Sim. Não, sim. Só em 70. Quando ele veio no fim de 69, em outubro, e casámos em julho de 70. Marta, como é que foi recolher estes testemunhos? Foi difícil? Foi fácil? Porque ainda é muito tabu falar sobre a guerra colonial. As pessoas ainda estão muito fechadas sobre si, têm medo de contar as suas histórias. Há muitos traumatizados também de guerra, há muitos traumas ainda. Foi fácil recolher estes testemunhos? Em certo sentido foi fácil, porque a partir do momento em que encontrei as senhoras, elas foram de uma generosidade incrível. Tinham essa vontade de contar. E foi muito emocionante ouvir as histórias delas e tendo a consciência que muita gente que ia ver o documentário nunca tinha ouvido aquelas histórias. Interrogavam-me como é possível. Outras iam identificar-se com as histórias delas. Exatamente, de certeza, porque quem é que na geração delas, que também é a geração dos meus pais, quem é que não tem uma história? Quem é que tem uma história de guerra? Foi um momento que elas próprias dizem também, foi muito forte, foi muito intenso para a minha geração. Eu acho que não foi só para a geração, nós é que andamos às vezes um bocado distraídos e fechados sobre a história, sobre a nossa história, e esquecemos que houve uma guerra e a guerra afeta toda a gente, e se não se fala, e se não se senta... Não foi assim tão longínquo quanto isso, não é? Foi assim tão... Foi fisicamente, foi geograficamente, isso também ajudou um bocado. Sim, mas em termos de tempo, mas em termos de tempo, acabou há 37 anos e eu tenho a sensação que não acabou, que muitas pessoas não regressaram da guerra sequer, que a guerra ainda anda muito, muito presente, muitas questões para resolver, muitas histórias silenciadas e muitas pessoas que ainda lhes custa falar. Isso para mim não faz sentido nenhum, porque são histórias que fazem parte de nós e fazem parte da história, e não são histórias, mas também não são histórias agradáveis, são histórias sempre de muita violência. Claro, senão não seriam histórias de guerra. Não tenho dúvida nenhuma que a guerra é uma coisa complicada. O que é que encontrou de comum nestas três mulheres, na Maria, na Manuela, na Giselda, ainda que cada uma com uma experiência diferente ligada à guerra, o que é que elas têm em comum? Uma grande coragem. Uma grande coragem em vários sentidos. Uma pessoa pensa, se calhar quem foi para lá faz uma aproximação, mas eu acho que não. Eu acho que esperar, ficar em Portugal à espera durante 2 anos, como ficou a Maria Lourdes, se calhar para mim,
demonstra tanta coragem de como quem vai para lá. Coragem não é só pegar numa arma e ficar à espera de dar um tiro ou que não lhe deem um tiro, não é? Mas a mulher por si só é de coragem, não é? Pois, mulher, coragem ao mesmo também. tempo muito pragmática, muito ter que levar a vida para a frente. Mesmo as senhoras em contexto de estarem em África, muitas delas falam de encarar a vida com uma certa normalidade, porque havia essa ideia de pilar muito intenso e havia os filhos e havia uma guerra que também, como a Manuela disse, era preciso um bocado esquecer, não é? Fazer uma certa normalidade, aquela vida que começava às 6 da tarde ou às 5 da tarde. Isso é muito importante e muito esquecido. Certamente que essa rotina também foi muito importante. Saber dessa rotina que continuava aqui foi muito importante para o Cesário Costa, o marido da Manuela, da Maria de Lourdes, aliás. Está aqui com o Jorge, o José Manuel Concha também, que ambos têm uma experiência de estar na guerra colonial. Sim, experiências diferentes, com certeza. As cartas que há pouco mostravam e das quais fizeram referência estão publicadas neste livro que se chama Morto por Te Ver, que foi escrito pelo Cesário, creio que com certeza com a colaboração da sua esposa, Cesário. Cesário, vocês sabiam ao que iam quando embarcavam daqui para a guerra? Nada, absolutamente. Nada. O que é que vos era dito? Primeiro, não tive preparação nenhuma, porque a minha especialidade, sendo operador cripto, Sim. depois havia umas maningâncias, chamemos-lhe assim. Consegue explicar aos nossos telespectadores o que era um operador cripto? Decifrava as mensagens. Sim. As mensagens iam e vinham por código. As mensagens secretas, exatamente. Sim. Saber onde estava o inimigo, não sei. Portanto, tudo passava por mim. Num cubículo, isto em África, onde só eu podia estar. O capitão, naturalmente, o comandante, poderia também entrar. Havia também um ferreal de transmissões que, esporadicamente, também ia dar as suas instruções. Cesário, Mas eu tive uma vida totalmente isolada, não é? esteve alguma vez na frente de batalha? Eu estive 18 meses no mato. Sim. Não estive em batalha alguma. Nós estávamos na fronteira junto ao Congo, isto em Angola. Sim. Perto, No norte? No norte. Sim. Junto a São Salvador, uns quilómetros. Mesmo quase na fronteira, numa localidade chamada Maposo, onde passava um rio e não havia mais nada. Estivemos lá 18 meses. E, portanto, dentro de uma casinha onde recebia e mandava informações? Sim, era um cubículo, não é? Era a minha caserna, não é? Eu tinha a cama, tinha a minha banca. Ouvia as explosões, os confrontos? Não ouvi. Ouvi aquelas simuladas. Sim. No primeiro dia em que nós rendemos a companhia anterior, houve à noite uns tiroteios, mas foi os sentinelas que viram qualquer coisa a esvoaçar no ar e toca a metralhar aquilo que viram. Assim, fantasmas. Alguns dos seus companheiros foram em missão e não voltaram? Só um é que não voltou. Mas alguns deles foram em missão? Voltou numa caixa de pinho, mas foi por uma doença que apanhou no joelho, não lá. Apenas uma doença, não por doença. confrontos. Não. À medida que foi lá vivendo, foi-se apercebendo do risco que corria? Sim, mas era um bocado divertido também. Então, conte-me porquê. Eu tive uma ação importante no meio dos meus camaradas, que eram quase todos açorianos. Era uma companhia açoriana. Sim. E para os descontrair, organizei uma festa, tipo revista. Quando eles chegavam do mato das suas operações, juntávamos, íamos para uma caserna do reabastecimento e ali fazia os ensaios. Não é? E passado um ano da comissão, juntámos-nos todos, depois vieram companhias vizinhas, uma da Canga, outra de Mepala, que eram as localidades mais próximas, também da Mama Rosa, que era onde estava o batalhão ao qual estávamos atritos, não é? Sim. Juntámos-nos todos ali e fizemos o espetáculo. No refeitório da cozinha, com os holofotes das berliers, os walkie-talkies a fazer de microfones. Sim. E fiz ali um espetáculo. Fados Coimbra, canções do Concha também. Que também davam para... Era o ícone da vossa geração. Da nossa geração. Muitos desabafos seus para os seus companheiros e vice-versa? Mais deles comigo Sim. do que para eles, não é? Sim. Medo de morrer? Não, com uma cerveja na mão, não. Pois, mas era preciso alguma coisa para os fazer esquecer, não é?
Sim, e esse espetáculo foi muito importante para eles. Não é? Acredito que sim. Porque aqueles dias todos de ensaio fazia esquecer toda aquela amargura, a ansiedade e o medo de morrer também. Não é? Quando vemos atualmente as comunicações, não imaginamos o que seria conseguir matar saudades. Hoje com o telemóvel ou com a internet era mais fácil. Não é? Agora até podemos ver a cara da outra pessoa, não é?